Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidamente para a gente fazer a revisão, certo, do conteúdo que nós vimos em sala de aula, a relação entre indivíduo e sociedade na perspectiva sociológica clássica, né? Então a gente vai relembrar quem? A gente vai relembrar Emile Durkheim, vamos lembrar Max Weber e também vamos lembrar Karl Marx, certo? Então, qual é a relação entre o indivíduo e a sociedade para esses três autores? Primeiramente, né, a gente vai lembrar de Durkheim, né? O que é que Durkheim fala para a gente? Ele fala o seguinte, que a relação entre o indivíduo e sociedade é uma relação onde o indivíduo ele é visto como um organismo vivo que está nessa sociedade, né? A gente lembra das três características que Durkheim fala, né? Ele fala que as três características presentes nos fatos sociais são exterioridade, né? Que está exterior ao indivíduo, àquele fato social. Depois, o indivíduo está coercitivamente, o indivíduo existe independente do indivíduo ou não querer, esse fato social existe. E por último, nós vemos a generalidade, onde esse fato social ele é geral para todos que pertencem àquela sociedade. A exemplo de matrimônio, de nascimento, de morte, né, de suicídio, divórcio. Então, tudo isso são fatos sociais. Então, a partir disso aí, então, a gente vê que aqui do Caminha fala que esses fatos sociais, a sociedade ela vai preceder o indivíduo, não o indivíduo precede a sociedade, certo? Então, a sociedade precede o indivíduo. E agora a gente vai relembrar um pouquinho sobre o sociólogo Max Weber. O que é que Max Weber fala? Ele fala pra gente que o que existe são ações, e essas ações são ações sociais que o indivíduo vai agir de acordo com aquelas ações, ou seja, o indivíduo vai agir de acordo com a sociedade. Aí a gente vai lembrar de que existe 4 tipos de ações: aquela ação tradicional, que é passada de pai para filhos; aquela ação tradicional que a gente, por exemplo, pode citar um aperto de mão, né, que já é o pai que ensina ao filho, né? A questão da bênção, a bênção principalmente é uma questão cultural, mas é uma questão que o pai também ensina para o filho, né? A gente vai lembrar também da questão do abraço, que é tradicional. Depois nós temos a outra ação, a ação afetiva. O que acontece com a ação afetiva? A ação afetiva é aquela ação onde vai haver afeto. Por exemplo, um jogo de futebol, né? No jogo de futebol eu estou lá, eu estou torcendo pelo meu time e de repente meu time faz gol e eu grito gol. Ali é uma emoção, né? Uma emoção quando você reage, quando você vê uma surpresa, né? Ali também é um tipo de afetivo, certo? Relação dos enamorados, casais namorados. Depois nós vamos ver, então, existe ação relacionada a fins, né? É uma ação que ela visa um determinado objetivo. Por exemplo, o estudo, né? Você estuda uma determinada disciplina porque você quer ser aprovado naquela disciplina. Você estuda porque você quer ser aprovado também você vai à escola estudar porque você quer ser aprovado no final do ano e você quer ir para o ano posterior, né? Então, isso aí é uma ação com relação a fins. Ação com relação a valores. Então aí são valores. Por exemplo, a violência doméstica, a Lei Maria da Penha, né, que está associada também. Por exemplo, nós vemos também a batalha aí pelo movimento LGBTQIA+. Isso aí também é relacionado a valores, tá bom? Então, que é o combate à homofobia, né? Então, depois, o último sociólogo que nós vamos ver agora é o sociólogo chamado Karl Marx. Que é que Karl Marx, quando a gente lembra de Karl Marx, quem é que vem em nossa mente, né? Vem em nossa mente revolucionário, né? Karl Marx foi revolucionário. A gente sabe que Karl Marx traz pra gente uma grande contribuição. Inclusive, o pensamento dele é um pensamento ilusório, né? Que fica só na teoria das ideias, meio platônico também, a gente pode dizer. E
Karl Marx, ele diz pra gente que existe apenas duas classes, né? No mundo capitalista existe apenas duas classes, que é a classe dominante, ou seja, aquela classe dos burgueses, e a classe dos proletariados, a classe dos pobres, né? Que são os assalariados. Então, nós vemos aí essa revisãozinha básica, dá apenas 5 minutinhos. Beijo para quem for beijo, abraço para quem for abraço. Quem gostou do conteúdo, dá o like. E a gente se vê então, meu povo, na próxima semana, já em sala de aula, tá bom? Tchau, tchau.